Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais uma aula do curso de AutoCAD 2D. Hoje teremos a aula de número 18 e vamos falar sobre blocos. Preparados? Então vamos lá. O arquivo que eu vou utilizar, ele pode ser baixado através do link que eu deixei na descrição. Aula 18. Comando join versus comando block. O comando join já é conhecido nosso. Para ativá-lo, temos o atalho J mais Enter, ou então podemos usar o botão que se encontra na interface Ribbon. Vamos lembrar como funciona o comando join. Eu vou selecionar todo o desenho e vou aplicar o comando join. J mais Enter. Nós vamos perceber que o comando join só funcionou para as linhas do contorno da nossa peça. O círculo e a linha não puderam ser unidos através do comando join, assim como as cotas e os textos. Esses elementos permanecem separados e isso pode trazer problemas para a gente. Vamos ver os comentários. Comando join une apenas linhas que se tocam pelo endpoint. É verdade, né? Essas duas linhas aqui, olha, elas se tocam pelo endpoint, então elas foram unidas. Essas duas linhas aqui, elas não se tocam pelo endpoint, então elas não foram unidas. E o mesmo vale para o círculo. Ao mover, ou copiar, ou escalar, ou mudar a espessura de linha do desenho, é necessário ter atenção para que todos os elementos de interesse sejam selecionados, senão alguém fica para trás. Vamos ver um exemplo disso. Então eu vou selecionar o meu desenho e vou movê-lo. E o que não foi selecionado ficou para trás. Então vou precisar aplicar o Ctrl Z, vou precisar selecionar novamente, aplicar o comando Move e agora sim todos os elementos se moveram. Esse outro desenho eu já transformei em bloco, então eu vou selecioná-lo e eu não preciso ativar o comando Move para movê-lo. Eu posso movê-lo através dessa alça. Clico na alça e todo o objeto, com suas cotas, textos e outros elementos, foram movidos, não correndo o risco de ficar algo para trás. Blocos. Criar blocos. Atalho B mais Enter, ou então o botão na interface Ribbon. Menu Home, painel Block, botão Create. E então abre-se a caixa Block Definition. Antes da gente criar o bloco, vamos ver qual a unidade que se encontra o AutoCAD. O N, Enter. O AutoCAD está em milímetros. Quando eu for criar o meu bloco, eu vou informar isso. B é o atalho para abrir a caixa Block Definition. Vamos pôr essa caixa aqui do lado. Seção Name, informar um nome para o bloco. Exemplo. Existem alguns caracteres especiais que nós não podemos utilizar. Então, se você utilizar um desses caracteres, ele vai avisá-lo e você precisará substituí-lo. Nós temos agora algumas colunas. Temos essa coluna Base Point, a coluna Objects, a coluna Behavior. Também temos a coluna Setting e a caixa de descrição. Eu vou pedir que o primeiro parâmetro de cada caixa esteja desmarcado. Se você clicar uma vez, você marca. Se você clicar de novo, você desmarca. Base Point. Vamos informar quem é o Pick Point. O Pick Point pode ser qualquer ponto do seu desenho.
Muitos desenhos têm um ponto recomendado para ser utilizado de pick point. Em alguns exemplos mais adiante, nós vamos ver isso. Eu vou selecionar esse ponto aqui em cima. Ele capturou as coordenadas do pick point. Agora nós vamos selecionar o objeto. Pressione a tecla Enter ou clique com o botão direito do mouse. O que você quer fazer? Retain, Convert to Block, Delete. Eu quero converter para bloco e ele me informa que ele selecionou um objeto. Na caixa Behavior, vamos marcar as duas últimas opções. Scale Uniformly, então quando a gente usar o comando Scale vai funcionar direitinho. E também vamos selecionar a caixa que permite um bloco ser explodido. Settings. Block Unit, milímetros, a mesma unidade que nós encontramos quando digitamos UN mais Enter. E aqui na descrição nós vamos colocar informações sobre o bloco. Se for uma peça, quem é o fabricante, de que material essa peça é feita, qual a massa dela, qual o código dela. E nós temos uma caixa aqui embaixo, Open in Block Editor. Não há necessidade dessa caixa estar marcada. Em algumas situações específicas, é interessante marcar essa caixa. Por exemplo, durante a criação de blocos dinâmicos, que não é o nosso caso. Após o preenchimento dos parâmetros discutidos, vamos clicar em OK. Ele está falando que já existe um bloco com esse nome exemplo e está perguntando se eu gostaria de redefinir, em outras palavras, gravar por cima. Se eu gravar por cima, eu vou estar perdendo o bloco antigo. Então eu vou finalizar e vou colocar aqui exemplo 1 e vou pedir para salvar novamente. Agora, quando eu selecionar esse desenho, ele vai aparecer apenas uma alça ou um grip. Isso indica que ele é um bloco. A gente também pode verificar que isso é um bloco aqui pela caixa de propriedades. Bloco. Se eu parar o cursor em cima dele, ele também diz que esse objeto é um bloco. Então, o processo de criação é bem tranquilo. Agora que nós já criamos o bloco, vamos ver duas operações bastante utilizadas. A primeira delas é inserir o bloco. Para inserir um bloco, eu tenho esse atalho e eu também tenho um botão na interface Ribbon. Então ele pede para inserir dois blocos. Vamos inserir um bloco usando o botão e um bloco usando o atalho. Então, menu Home, painel Block, botão Insert. Vamos clicar aqui e ele vai mostrar alguns blocos que nós já temos. Vamos clicar em cima de exemplo 1 e vamos posicionar esse bloco aqui. Agora vamos usar o atalho e Enter. Por essa caixa eu seleciono qual o bloco que eu gostaria de trazer. O bloco exemplo 1. E o único parâmetro que eu vou deixar marcado na caixa Insert é Specify on Screen para o ponto de inserção. Vou clicar em OK. E agora vou posicionar em qualquer lugar. Se eu quiser posicionar exatamente ao lado, eu posso usar o recurso Alt Snap para isso. Nós também podemos renomear o bloco. Para renomear o bloco, nós vamos digitar REN de Rename, pressionar o Enter, selecionar o bloco que será renomeado e escrever o novo nome dele, olha, tampa reservatório. Tampa, underline, reservatório. Tá? E vamos clicar em OK. E agora esse bloco tem outro nome. Vamos selecionar o bloco e aqui na caixa de propriedades nós vamos encontrar um novo nome, ó. Nome tampa underline reservatório.
Comandos aplicáveis a blocos. A um bloco você pode aplicar o comando move, está aqui, olha. Você pode aplicar o comando copy, está aqui. Você também pode aplicar o comando array, o comando explode. Se eu selecionar um bloco e ativar o comando explode, vou ativar pelo atalho X, Enter. Ele deixa de ser um bloco e volta a ser uma polilinha, como indicado aqui na caixa propriedades. Comando mirror funciona, comando scale funciona e comando rotate também funciona a um bloco. Então, vamos pegar o comando rotate e vamos girar o bloco. Vamos mover esse bloco. Tá aí. Outros comandos não funcionam com bloco. Por exemplo, o comando trim, o comando extend, o comando fillet e o comando stretch. Esses comandos não se aplicam a bloco. Depois que um bloco foi criado, ele pode ser editado para ser modificado. A modificação pode ser na geometria, na espessura, cor, tipo de linha. Para editar um bloco, nós podemos usar o atalho B, E, Enter, e ele vai nos perguntar qual é o bloco que desejamos editar. Então, eu vou selecionar e posso clicar no botão OK. O botão que ativa o editor de bloco se encontra na interface Ribbon, menu Home, painel Block, e nós temos o botão aqui Block Editor. Vamos selecionar tampa do reservatório e vamos clicar em OK. Essa caixa nós não precisaremos, eu vou fechar. E verifique que a tela, que até agora era preta, ela ficou da cor cinza. No primeiro exemplo, ele pede que nós troquemos o pick point. O pick point encontra-se aqui em cima, no midpoint dessa aresta, e ele pede que o pick point passe a ser o Geometric Center do desenho. Vamos para o menu Home, vamos tirar um pouco do zoom e vamos verificar que o sistema de coordenadas foi colocado bem na posição que se encontra o grip do pick point. Vamos selecionar o nosso desenho, comando Move, vamos pegar o Geometric Center e transferir aqui para a posição 00 do sistema de coordenadas. Vamos fechar o editor de bloco. Vamos falar que nós queremos salvar as alterações e vamos inserir o bloco aqui para ver o que aconteceu. Insert, tampa do reservatório e vamos colocá-la aqui. Ao selecionar, a gente vai ver que o pick point agora encontra-se no Geometric Center do desenho. No outro exemplo, ele pede para a gente acrescentar furos de diâmetro 3 para fixação dessa tampa. Vamos editar o bloco. Vamos ver uma outra forma de editar o bloco. Eu vou trazer o cursor sobre o bloco e vou dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. E ele abriu também a caixa Edit Block Definitions e já veio marcado a opção tampa do reservatório. Vou clicar em OK e agora eu vou acrescentar os furos solicitados. Vou fechar, vou para o menu Home, vou mudar para a opção diâmetro e vou informar que o diâmetro é 3. Aqui, diâmetro novamente aqui. Eu posso continuar usando o comando círculo na opção diâmetro, ou também posso selecionar esses dois círculos, CO, o atalho para copiar, vou pegar o center do círculo e fazer ele coincidir com o center desse arco que aparece aqui, ESC. Então, incluir os furos, onde nós colocaremos parafusos para fixar essa tampa à sua base. Vamos fechar o editor,
Vamos pedir para salvar as alterações e verifique que o nosso bloco foi alterado. Se eu inserir um bloco novo, ele já virá com alteração. Em todo o nosso projeto onde esse bloco aparece, ele foi alterado. Contar blocos. Atalho, bcount mais enter. Botão não tem. Exemplo, contar quantos blocos tem nesse arquivo. Para eu selecionar todos os itens desse arquivo, linhas, textos, cotas, eu posso digitar Ctrl A. Agora que está tudo selecionado, eu vou digitar bcount, e vou pressionar a tecla Enter. Ele efetuou a contagem e para ver a contagem eu vou pressionar a tecla F2. Está aqui a contagem. Eu vou selecionar a contagem, Ctrl C, vou fechar essa caixa, Ctrl V. E aqui nós temos uma tabela mostrando a contagem. Bloco DFR 1, bloco exemplo 1, tampa do reservatório 5. A gente percebe que esse comando é muito interessante para gerar lista de materiais. Excluir bloco. Vamos ver qual é o procedimento de excluir um bloco do AutoCAD. Bloco exemplo. Vamos encontrar esse bloco. Esse é o bloco exemplo. Para tirar a dúvida, eu vou selecioná-lo e aqui na caixa de propriedades eu vou encontrar o nome dele, exemplo. Vou deletá-lo, del. Ele não está mais nesse arquivo. Porém, se eu vier aqui e clicar no botão Insert, eu vou ver que o exemplo ele continua aqui. Eu gostaria de excluir ele também da caixa Insert. Para a gente conseguir excluir um bloco do nosso arquivo, nós precisamos ativar o comando purge. Então, vou digitar purge, Enter. Vou informar que eu quero excluir blocos e ele vai mostrar o bloco exemplo aqui. Vou selecionar o bloco exemplo e nós temos a opção Purge, que eu vou clicar nela. Purge desitem. Ok, esse bloco não existe mais aqui. Vou fechar e vou pedir uma contagem de blocos. Seleciona tudo, Ctrl A, comando bcount, Enter, tecla F2, seleciona, Ctrl C, pode fechar, Ctrl V. E agora nós vamos ver que a tampa do reservatório nós temos 5 e a peça DFX nós temos 3. O exemplo nós não temos mais. Atributos. Criar atributos. Atalho ATT mais Enter, botão menu Home, painel Block e botão Define Attributes. Ok? Vamos clicar aqui e então nós temos a caixa Attribute Definition. Vou fechar essa caixa. Eu vou criar uma referência de posição para cada atributo. Para isso eu vou pegar o comando linha e fazer uma pequena linha aqui ao lado. Ligar o ortomod e uma linha de tamanho 15. Vou pegar o comando offset 8 e 8. Vou ativar o comando texto para colocar o nome dos atributos. Nome, 2 pontos, e vou mover para o lugar dele. Vou copiar, CP Enter, para as outras posições. Vou dar um zoom. Esse aqui deve ser código. E o próximo, material.
Vou criar mais algumas linhas de referência. Então, partindo daqui, uma linha. Partindo daqui, uma outra linha. E partindo daqui, uma outra linha. E agora eu vou para a criação dos atributos. Block, define, tag, nome, prompt, nome, valor, vou deixar um nome qualquer, o nome AAA. Justificação pode ser left mesmo. Estilo de texto eu posso deixar standard ou posso usar um dos estilos que nós já criamos. Altura da letra, vou pedir que seja 5 e vou clicar em OK. E agora eu vou posicionar no local dele. Vou criar o próximo atributo. Block, atributo, código. Aqui novamente código. E aqui eu vou inventar um código. Pronto. Vou deixar a mesma configuração. OK. E vou posicionar aqui. O próximo é material. Eu vou ativar a caixa de criação de atributos pelo seu atalho. ATT Enter. Material. Prompt. Material. E aqui eu vou inventar um material. Aço. As outras configurações eu vou deixar como se encontra. E vou posicionar aqui. Agora eu posso deletar essas linhas originais e também posso deletar essas outras linhas de referência. Criei os atributos, agora eu posso criar o bloco. B, Enter, nome do bloco, peça DFX. Pick Point, selecionar esse aqui. Selecionar objeto, selecione os atributos e selecione também todo o desenho. Ao terminar de selecionar, botão direito ou tecla Enter. Opção Convert to Block e então clique no botão OK. E ele vai nos perguntar quais são os atributos. Material, aço 1020. Código, FB31. FB31. Nome, suporte. OK. E agora nós temos os atributos desse bloco. Agora é pedido que a gente crie mais 2 parâmetros. Eu não posso criar aqui fora, porque aqui nós já temos um bloco. Então eu vou precisar editar o bloco e criar esses parâmetros dentro do ambiente de edição de blocos. BE Enter, seleciona a peça DFX, OK. Essa caixa nós não precisamos. Vou pegar o comando linha e colocar uma linha de 15, que foi o que a gente usou. Vou pegar o comando offset com o valor 8 e vou criar mais 2 campos. Vou copiar um desses parâmetros para aproveitar a configuração. CP, daqui para cá e para cá também. Esse atributo será massa e esse outro atributo será custo. ATT, tag, massa, prompt, massa, vou colocar um valor qualquer, 25. Left standard, vou deixar igual aos demais. E preciso posicionar aqui em algum lugar. Eu não criei aquela linha auxiliar, então eu vou deixar por aqui e vou criar a linha auxiliar. E também vou criar a linha auxiliar do próximo. Linha auxiliar criada, basta mover para cá. Próximo atributo, ATT, custo,
novamente custo e aqui um valor. Vou colocar R$100 e vou manter essas configurações. Ok? E posiciono aqui. Vou fechar o bloco editor, vou salvar as alterações e esses dois parâmetros aqui, olha, eles encontram-se vazios, não foram preenchidos. Mas calma, essas linhas aqui não deveriam estar aqui. Vou precisar editar novamente. B, peça dfx, ok, e vou apagar o que não deveria estar lá. Delete e delete. Vou fechar novamente e salvar novamente. Continua sem aparecer. Vamos acrescentar um bloco novo. Peça dfx e olha só, ele vem preenchido. E vai abrir essa caixa para que eu coloque os atributos corretos. Eu vou deixar desse jeito por enquanto. Ok. E agora eu venho aqui no painel bloco e vou clicar nesse comando aqui, olha, Synchronize Attributes. Seleciona, Select e clica sobre ele. Yes. E agora os valores apareceram aqui, tá bom? Resumindo, quando você criar novos atributos, se eles não aparecerem no local esperado, você usa o botão de sincronização. Entretanto, se você inserir o bloco, ele já virá com os atributos. Vou selecionar e vou deletar. Editar atributos. Eu vou inserir o nosso bloco, peça dfx, aqui. Ao inserir o bloco, a caixa de edição de atributos se abre para a gente informar quais são os atributos desse bloco. Eu vou fechar. A qualquer momento que você precisar abrir essa caixa novamente, é só digitar o atalho ATE e pressionar a tecla Enter. Então, ele vai pedir para você selecionar o bloco. E a caixa abriu novamente para a gente colocar os atributos corretos. Aço 1020, código eu vou deixar assim mesmo, nome, massa e custo. Ok. Então, a qualquer momento, digite o atalho ATE Enter e selecione o bloco. E a caixa de edição de atributos se abre. Ok. Editar atributos. Caixa Block Attribute Manager. Atalho BAT. Menu Home, painel Block, botão Manager. Vamos digitar o atalho BATT. Enter. Essa caixa é interessante. Eu posso selecionar o bloco de duas formas diferentes. Eu posso abrir essa caixa e falar qual é o bloco que eu gostaria de trabalhar, ou então eu posso clicar nesse botão e selecionar o bloco. Nessa caixa, eu também posso selecionar a ordem em que os atributos são informados pelo usuário. Eu gostaria que nome fosse o primeiro atributo. Selecione Move Up. Código, o segundo, Move Up. Material, o terceiro, massa e custo. Após especificar a ordem que você gostaria que o AutoCAD solicitasse os atributos para o usuário, clique no botão Apply. Agora eu vou clicar no botão Name e eu vou poder configurar o meu atributo. Eu posso alterar o nome dele ou posso alterar o atributo. Eu também posso alterar se esse atributo será visível ou não visível. Também temos as opções de texto, aonde eu poderia trocar o estilo de texto, e também temos propriedades. Ok. Eu vou selecionar o parâmetro custo, vou editá-lo
e vou marcá-lo como invisível. Ok? E Apply, tá? O botão Apply sempre deve estar esmaecido. Se não estiver esmaecido, clique nele. Vou clicar em OK. O custo, ele não é mais mostrado para a gente. Então, se você tiver um atributo que você quer que o usuário preencha alguma informação sobre ele, mas não quer que esse atributo apareça na área de trabalho, apareça ao lado do bloco, basta você defini-lo como invisível. Editar atributos. Caixa Enhanced Attribute Editor. Vamos inserir um bloco. Vamos fechar essa caixa. E agora vamos digitar EATT. E vamos selecionar o bloco. Essa caixa apresentada é muito parecida com a caixa anterior, só que ela tem menos recursos. Ela permite alterar o valor do atributo e ela permite também a gente alterar o estilo de texto e alterar as propriedades. Por exemplo, vou clicar no atributo nome e vou falar que o nome é FB31. Ok. E o nome já foi alterado. Caso não seja alterado, lembre-se do botão de sincronização. Exercícios. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver os exercícios. Se você tiver alguma dúvida, ou então após terminar de resolver os exercícios, dê play e veja como eu resolvi. Mas lembre-se, a forma que eu resolvi não é a única forma correta. Exercício 1. Transformar somente o desenho dado em bloco de nome exercício 1. Não colocar cotas ou linhas de centro nesse bloco. Vamos ativar o comando de criação de blocos. Vamos dar o nome de exercício 1. As 3 primeiras opções de cada coluna devem estar desmarcadas. Pick point. Vou escolher um ponto qualquer, por exemplo, esse aqui. Selecionar objeto. Somente o desenho, nada de cotas ou de linhas de centro. Pronto, pressione Enter, converte para bloco, milímetros, descrição vou deixar vazia. Agora o nosso desenho virou um bloco. Ok, você pode verificar isso através da caixa de propriedades que informa que ele é um bloco e através do parâmetro name que informa o nome desse bloco. Exercício 2. Inserir as cotas e as linhas de centro dentro do bloco. Se eu não tivesse as linhas de centro e se eu não tivesse as cotas, eu editaria o bloco e as colocaria. Porém, nós temos essas informações, então eu não vou fazê-las, eu vou copiá-las para dentro do bloco. Só que se eu copiá-las para dentro do bloco e deixar essa opção aqui fora, vamos ficar com 2 cópias, uma dentro do bloco e uma fora do bloco. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo que eu quero levar para dentro do bloco e vou usar o atalho Ctrl X. Ctrl X exclui tudo que foi selecionado. Vamos ver como que é isso. Então, vou selecionar essas 2 cotas, mais essas cotas, mais 2 cotas. Então, vamos selecionar linha de centro. Vou dar um zoom aqui também. Linhas de centro. Linhas de centro. E agora só falta aqui, linhas de centro.
tudo selecionado. Opa, tem uma aqui que ainda não. Agora sim, tudo selecionado, Ctrl X. Vamos editar o bloco. Exercício 1, ok. Vamos fechar essa caixa que não precisamos dela e Ctrl V, todas aquelas informações vieram para cá. Vou selecionar, comando Move, M, Enter. Vou pegar esse ponto e vou trazê-lo para cá. Ok, tá aí. As informações foram transferidas para dentro do bloco. Vou fechar o editor de blocos, vou pedir para salvar as alterações e agora tudo se encontra dentro do bloco. Eu deixei alguns exercícios para você fazer. Por hoje é só. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar um like. Se você não gostou, escreva nos comentários o que aconteceu. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para você ser avisado sempre que eu postar uma aula nova. Treine tudo que a gente viu para você ficar craque. Um abraço e até a próxima.